Olá, queridos. Graças a Deus. Que Deus abençoe vocês. Deixa eu colocar aqui na nossa live, para a gente poder também, para eu ver, ter as visualizações. Também aqui como é que eu digo? Bispo Luciano. Pronto, já apareceu. Muito bem. Então, já estamos aqui ao vivo, tá? Vai compartilhando aí com as pessoas. Deixa eu só tirar o áudio, senão vai sair tudo aqui. Muito bem, gente, que Deus abençoe vocês de forma grande, poderosa. E hoje a gente vai compartilhar com você uma palavra e a oração do Deus proverá, né? Hoje eu falava na nossa reunião eu fiz hoje, nessa terça, a reunião hoje às 10 horas, né? E nós falávamos acerca da força que tem, gente, essa palavra Deus proverá, né? É tanta gente dando testemunho, é tanta gente dizendo que foi abençoada, né? por esta frase. Mas sabe, vai compartilhando com as pessoas para que elas também participem. Pega o link, manda lá nos grupos, tá? Conectados está dizendo, eu assisti pelo YouTube. E a Adelina Bosch está dizendo, boa noite, meu docinho nego bom. A paz do Senhor, que legal. Obrigado, Adelina. Beijo para você, querida. Que Deus te abençoe, tá? Você e tua casa. A Rejane, boa noite, bispo. Bom, que legal, que bacana. Bom, vamos lá. O que eu estava falando hoje, né? Hoje, sobre essa questão do Deus proverá, que me veio à memória. E acredito eu que pode ser que você concorde comigo, né? Pode ser que você concorde comigo. Eu, sinceramente, eu fiquei abismado com o comentário de uma senhora. Falei hoje cedo. Ela disse, bispo, aceitei Jesus já há 48 anos, né? Na minha fé. E confesso que nesses 48 anos, ouvindo palavras, pregações, vendo muitos homens de Deus, pregadores e tudo mais, eu nunca vi Deus entregar uma unção a um determinado pregador que pronunciasse essa frase, Deus proverá, e provocasse por meio dela tanto milagre como eu vejo na sua vida. Ela disse, 48 anos não são 48 dias, bispo. Ela disse, é algo muito especial que Deus lhe entregou. Ela disse, eu já até, inclusive, vi alguns, nos dias de hoje, falando, né? Deus proverá, pastores, pregadores e tal. Ela disse, até algumas igrejas com a placa lá, Deus proverá. Não é a igreja do Senhor, mas está lá, Deus proverá. Mas eu vejo que a unção é diferente, sabe? Eu vejo que a graça que Deus derrama, né, é muito forte, ela falando. O poder que Deus ele derrama por meio desta unção que Deus te deu é muito forte. Eu não sei se você concorda com isso, mas realmente
Eu vou te dizer que eu realmente fico impressionado com que, quando a gente fala, quando eu falo essas duas palavras, o que eu vejo Deus fazer é algo mesmo, como diz o outro, né, assustador de bom, né? É tanta gente que, quando a gente manda um Deus proverá, é coisa assim. Eu teve até rapaz, é cada coisa que acontece, né, gente? Teve até um camarada, ele não é daqueles debochador, sabe? Que escarneia, né? Que fica assim, debochando da gente. Aí eu passei numa rua, aqui no Brás, tá? Fui lá ver um imóvel, e aí o cara gritou assim: Deus proverá! Aí acenou para mim, me deu tchau, né? Eu falei que legal. Aí cumprimentei. Aí mais na frente, um cara para debochar, né? Andando, falou assim: aí eu vou colocar uma igreja também, meu irmão. O negócio é abrir uma igreja. E eu passando assim, ele mandando piada para mim, né? O negócio é abrir uma igreja, eu vou botar lá assim, ó. Deus proverá na placa. É, porque o negócio é bom, falou assim. Eu fiquei olhando, falei, tá bom. Fiquei, não respondi, sabe? Fiquei quieto. Mas não sei, às vezes essas pessoas pensam que é assim, né? É só abrir, botar uma placa, Deus proverá, e o negócio vai. Não é assim, não. Ou seja, Deus proverá ou qualquer outro nome, né? Não sei. Mas, enfim, eu torço para que se abrir com a intenção de abençoar o povo, ganhar almas, amém, né? Mas, às vezes, a intenção não é bem essa. Então, mas deixa isso para Deus, isso não é para a gente, né? E aí, como é que vocês estão? A Jane está dizendo, o Senhor está elegantérrimo, como sempre. Te amo em Cristo Jesus. Obrigado, Jane. Ô, Jane, eu estou o dia inteirinho na peleja, trabalhando. Chegamos agora e já vim direto para a live, estou resolvendo algumas coisas. Fiquei resolvendo algumas coisas pelo telefone, né? Mas obrigado, tá, Jane? Que Deus te abençoe. A Maria Salete, ela diz assim, a paz, testemunho de cura do meu sogro de infarte hoje. É mesmo, Salete? O que foi que aconteceu? Conta pra gente. Escreve aí para eu ler. Tá vendo? Aí, ó, mais um Deus proverá cura de infarto. Olha aí. Por isso, eu falo, né? Se eu disser que Deus vai fazer, Deus faz. A prova tá aí. Eu falava para os obreiros, né? Numa das reuniões que todo domingo eu faço a reunião com os obreiros 7 horas da manhã, antes do culto. Aí eu estava falando para eles o seguinte, como é que é? Flávio Garcia, boa noite, bispo, é o Flávio, Sertãozinho, tudo bem com o senhor? Manda um Deus proverá para nós, que Deus abençoe, Deus proverá, Sertãozinho, tá? Deus dê vitória para vocês aí. Bispo Carlos, a concentração de hoje tem que ser transmitida mais vezes, foi forte, foi uma benção mesmo, glória a Deus, né? Então, eu agora acabei me esquecendo do que eu estava falando. Mas continue compartilhando com as pessoas, tá? E é bênção de Deus. O que acontece, né? Hoje a gente teve uma reunião maravilhosa, muitos milagres aconteceram, né? Deus... Eu costumo dizer o seguinte, gente, eu não sou nada, não sou ninguém, sabe? Preciso muito da graça, da misericórdia de Deus. Mas, tá, estava falando da reunião com os obreiros, obrigado.
Preciso muito da misericórdia de Deus, mas graças à misericórdia dele, a gente tem o prazer de ver ele operar através da vida da gente. Bom, falando então da reunião dos obreiros, que eu estava falando com eles, eu falei o seguinte, eu falei, gente, o que Deus tem feito nesse ministério é algo tão extraordinário na vida das pessoas que o inferno, ele procura, de alguma forma, tentar fazer com que esta unção não chegue nas pessoas, não é? E é muito natural você perceber isso, porque você acaba vendo os resultados, os frutos disso tudo. Olha, a Maria escreveu o testemunho, ela diz assim, ó, ele infartou sexta passada, e aí eu pedi um Deus proverá para o Senhor. Hoje está melhor, estava na UTI e agora está no quarto do hospital e melhor. Olha isso aí. Fica aí, ó, Maria Salete, está escrito aí. Pode ver o testemunho dela aí. Que coisa, hein, Maria? Você pediu um Deus proverá para mim, eu mandei e ele já saiu da UTI. Olha aí, ó. Tá vendo? Falar em santuário e da Maria, a paz, Bispo Luciano, eu amo o Senhor. Assisti o culto hoje, fazendo faxina no meu trabalho. Deus me abençoou. Que legal, né? Poxa, que bacana. Caramba. Ai, ai, que legal, gente, que legal. Já já eu vou ministrar a palavra. Bispo Luciano, te amo. Eu fico tão feliz quando eu vejo vocês falando que amam a gente, sabia? Isso me abençoa, me conforta tanto. Cada dia é um desafio, é uma luta. Sabe o que eu fico às vezes pensando, gente? Como é que pode, né? Pessoas que se dizem de Deus desejar ver a porta, ou seja, a casa de Deus, essa porta se fechar, essa obra não avançar. Essa ou qualquer outra, né? Estranho. Ó, que legal. Maria Santos, bispo, minha cunhada infartou também. Eu pedi oração para o Senhor, minha cunhada fez cateterismo, ficou boa, graças à oração do Senhor. Sua palavra não cai no chão. Já outro testemunho, hein? Olha aí, ó. Se Deus proverá, gente, é uma coisa que não sei. O dia que Deus me entregou isso, gente, eu estava na outra, quando Deus me entregou isso aí, essa unção, e eu não sabia que isso ia ser assim na minha vida, no meu ministério. Eu não tinha ideia, eu não tinha noção disso, sabia? Não tinha mesmo. Mas Deus, ele... é como se Deus dissesse, eu vou te entregar uma unção. Uma senhora falou assim, por que os outros falam, Deus proverá como o Senhor fala e não acontece nada? Eu falei, depende, tem gente que fala e acontece. Ela falou, dos que eu vi falar não aconteceu nada. Eu falei, olha, não sei te dizer. Mas os outros são os outros, a gente não tem que ir. Importante que a gente fala e Deus faz. Né? Ela falou assim, aí ela brincou, falou assim, se o senhor for para a calçada, se o senhor abrir uma igreja na calçada, o senhor pode ter certeza que eu vou estar lá. Falei, que bom, glória a Deus. Ela e outros, né? Então, eu fico muito feliz de saber que o povo está na fé, sabe? Que o povo está vivendo essa fé com a gente. E Deus proverá. Essa é a nossa fé. Aconteça o que acontecer, venha o que vier. Vamos para a palavra? Falar em palavra, olha o que está aqui, ó. Ó aqui, ó.
Bíblia da mulher, Deus proverá, e Bíblia, Deus proverá. Você já adquiriu a sua? Não? O que você está fazendo que você ainda não adquiriu a sua Bíblia, Deus proverá? O que você está fazendo que você ainda não adquiriu a sua? Hoje, tive que sair correndo aí pro correio para entregar as que o povo já pediu hoje, né? Você pode ir lá agora, bispo, como é que eu faço? A Bíblia ela custa R$ 69,99. R$ 70, né? Então você pode agora ir lá no Mercado Livre. Você entra no Mercado Livre, coloca lá Bíblia da Mulher, Deus proverá, ou Bíblia, Deus proverá. E já encomenda a sua. Tem um monte de gente recebendo. Se alguém aí comprou e já recebeu, manda um recado para mim aqui para eu saber. Eu lembro quando na outra o Senhor fazia unção, Deus proverá, o Conectados que está falando. Conectados pela fé. É verdade, Conectados. Que bênção, né? Receitas da vovó Nélia. Neia. Obrigado, Senhor, por mais uma noite. Eita! Quando é que eu vou provar dessas receitas aí, vovó Neia? Gente, e esse bracelete, eu escutei um milagre de uma mulher. O marido dela não aceitava de jeito nenhum nenhum programa de igreja, nada. Nada vezes nada. Ela botava na televisão, tira daí esse negócio de crentes, esses ladrões, esses bandidos, não sei o quê. Tudo mais. Aí, a Ida Maria falou, glória a Deus, vou receber e vou retirar na UDP, a Bíblia da Mulher. Você que está em São Paulo, você pode tirar na igreja. Você chega lá na igreja, procura a obreira... Ai, meu Deus, esqueço o nome dela. Cícera. E ela vai te dar a Bíblia ou o bracelete. Aí ela falou que o marido acordou gritando de dor, travado, não conseguia sair da cama, coluna. E ela disse que tinha comprado 2 braceletes, né? O bicho Carlos tá lembrando que eu tô até autografando. O povo compra e pede autógrafo. Bicho, para eu autografar a Bíblia, né? E aí eu vou lá e faço lá o autógrafo lá. Eu até brinquei, eu falei, pô, eu tô me sentindo Neymar. Ai, é um barato. E aí eu quero, bispo, eu sou de Limoeiro, Pernambuco, como faço para comprar? É só entrar no Mercado Livre, portal do Mercado Livre, aí bota escrito lá na busca, lá, naquela lupinha, Bíblia da Mulher, Deus proverá, ou então Bíblia, Deus proverá, vai aparecer, aí você compra com cartão, aí você pode pagar parcelado, pode pagar em débito automático, pode pagar em várias vezes, pode pagar em Pix também, boleto, pode imprimir o boleto e também pagar, muito legal. E o Mercado Livre entrega na tua casa, tá? Eu vou querer autografar o autógrafo do Senhor, Bispo Ida Maria. Tá bom, Ida. Tá bom, vai ser um prazer, tá? Bom, aí ela falou que o marido acordou gritando de dor. E ela tinha comprado 2 braceletes, né? Então ela pegou um, botou no pulso dela, e o dele ela deixou guardado. E nesse dia que deu essa crise nele aí, a Denilza está dizendo, bispo, Luciano, é linda essa Bíblia. Que isso, bispo? O Senhor dá de 100 a 0 no Neymar. Amo imensamente em Cristo Jesus. Ai, Ida, que benção. Então,
O que acontece? Ela pegou o marido gritando de dor, ela pegou o bracelete e falou, vou botar isso aqui no teu pulso. Aí ele, bota, bota. Você vê, quando a dor aperta o camarada, não tem esse negócio de que não aceito, não gosto e tal, né? Não tem isso, vou te falar, cara. E aí botou no braço do homem lá. Aí ela disse que ela pegou o celular, escaneou e eu apareci orando. Aí, o que é isso aí? Ela falou, é o bispo que tá orando. Aí eu falei, Deus proverá, fica curado. Ela falou, bispo, não demorou muito, destravou a coluna daquele homem, o homem ficou bonzinho, bispo. Eu falei, e aí? Ela falou, agora não tira o bracelete do pulso. E todo dia de manhã bota lá o celular para ver o senhor orando lá, dando a palavra. Eu falei, é mesmo? Ela falou, o quê? Hã? Falei, olha só, que coisa, hein? Ó, bispo, minha filha, pegou na igreja domingo, peraí. Pegou aí na igreja domingo a pulseira, a Bíblia e o propósito da minha idade, 78 anos. Olha que legal. A Idelina Bosch está falando. Poxa, que bacana, hein? Que bacana. Que bacana. É isso. Vamos para a palavra? Já já a gente vai fazer a nossa oração, né? Já já a gente vai fazer a nossa oração do Deus proverá. E Deus, ele vai abençoar. Glória a Deus. Hoje eu quero, pessoal, dar sequência a uma palavra que eu preguei mais cedo, que me abençoou muito, foi muito impactante para mim. Eu preguei ela na igreja, sabe? Foi muito assim, foi muito forte. Eu queria muito continuar falando mais um pouco sobre esse assunto. É Gênesis 1. Se você puder abrir a sua Bíblia, tá? Eu queria muito que você entendesse isso aqui. Vamos, então, orar para Deus dar a direção dessa palavra? Deus poderoso, é diante desta palavra que nós nos encontramos. Ela não é minha, meu Pai. Ela é sua. Ela é sua. E com toda a minha alma, com todo o meu coração, eu quero pedir que o Senhor fale conosco. Todos nós carecemos de ouvir a tua palavra. A minha não, a minha palavra ela é palavra de homens, mas a sua é poderosa. Então, dai-nos a revelação, a inspiração, a direção, o entendimento. Fale conosco o que precisamos ouvir. E todos digam amém. Muito bem. Gente, hoje eu comecei a explicar para as pessoas sobre como tudo realmente começa. Às vezes nós, por falta de revelação ou de entendimento, não conseguimos perceber o poder que existe em nós, dado por Deus, de fato e de verdade. Deus, ele deixou uma dica para nós, já no primeiro capítulo da Bíblia, por intermédio do livro de Gênesis. Ele quis dizer o seguinte: a sua língua, ela tem um poder de criação. As coisas são criadas por intermédio da sua língua, do seu falar. E
E muitas pessoas, elas não descobriram isso, ou não entenderam isso, ou se entenderam, elas não valorizaram isso, ou não valorizam. Deus, ele disse assim, eu vou te dizer como é que eu crio as coisas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face das águas, ou melhor, do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Versículo 2. Versículo 3, disse, presta atenção, disse Deus. Disse Deus. Aqui é um dos pontos mais importantes. Quando Deus, ele disse, vou criar, ele disse, eu vou falar. Então, como Deus criou o que ele criou? Com a boca. Ele começou a dar vida ao que ele queria com a boca dele, falando. Você não consegue entender o que Deus está mostrando para mim, para você? Aquilo que você fala, imbuída ou imbuído de uma verdadeira convicção. Convicção é certeza. Tem um poder gigantesco, enorme de criação. Então isso aqui é para que eu e você venhamos entender que não é um poder exclusivo de Deus, mas é um poder de Deus dado a todos nós. Da mesma forma que com a sua fala, ele começou a criar coisas, ele está dizendo que com a sua fala, minha fala, nós também podemos criar coisas. Entende ou não? E uma vez esse poder sendo desprezado ou desconhecido, você jamais vai usá-lo, porque você desconhece, ou você despreza. Ou talvez você até esteja usando, mas contra você mesmo. E aí está um grandíssimo problema. É o poder da sua fala, o que você fala. Porque o texto diz, disse Deus, então eu preciso tomar muito cuidado. Você precisa tomar muito cuidado com aquilo que você diz. Porque Deus, ele disse, haja luz. E houve luz. E se ele dissesse, haja trevas? Haveria trevas. Você consegue entender o que eu estou falando? Então, quando você fala alguma coisa com convicção, esta palavra ela sai na linguagem da fé, que é a língua que o mundo espiritual entende. Quando você fala alguma coisa tomado de uma certeza, que tem gente que fala pelos cotovelos, né? Fala por falar. Mas quando você fala alguma coisa tomado por uma certeza, esta fala, ela sai no idioma da fé. Ela sai numa linguagem que o céu entende.
E posteriormente, se o céu entende, a natureza vai entender. Se a natureza vai entender, os animais também vão entender. Ou seja, tudo que existe, que há, quando você fala na linguagem da fé, tomado de uma certeza, de uma convicção, o mundo espiritual entende e mais tarde transforma isso em matéria. Traz à existência. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, você observa que os discípulos ficaram impressionados quando Jesus parou e falou com uma figueira. Ele falou, os discípulos falaram, espera aí, o que é isso? Figueira vai entender o que ele está falando, figueira tem ouvidos, figueira, por acaso, consegue ouvir a voz do homem? Consegue entender essa linguagem? Os discípulos não sabiam que a questão não era a linguagem dos homens, mas Jesus estava falando na linguagem, na língua do próprio Deus, naquela língua que o universo entende. Então, quando nós aprendemos a falar a língua de Deus, e eu não estou falando de línguas estranhas, mas eu estou falando a linguagem da fé. Compreende? Por que Deus, preste atenção, só atende uma pessoa se for pela fé? Por que Deus só atende uma pessoa se for pela fé? Porque a fé é a língua do reino dos céus. Assim como o português é a língua do Brasil, de Portugal, assim como o inglês é a língua de determinados países de língua inglesa, assim como o italiano, o francês, a língua dos céus, ela chama-se fé. Então, quando você aprende a falar a linguagem da fé, então o céu inteiro te entende, o mundo inteiro te entende. Eu não estou falando de um mundo físico, eu estou falando de um mundo espiritual. Então, quando Jesus ele fala com a figueira, embora os discípulos estivessem ouvindo na língua deles, ela estava ouvindo na língua da fé, na língua dos céus. E, consequentemente, não tem outra alternativa. Quando se fala na língua dos céus e se entende, vai se executar tudo aquilo que você falar. Compreende? Tudo aquilo que você falar se executará. Então é muito importante, porque aqui está a dica. Aqui está o entendimento. Por exemplo, quando você está conversando com alguém de outra nacionalidade, que você não fala a língua, você consegue fazer o que a pessoa pede? Você não consegue, você não entende. Por exemplo, você está sentado ali, eu estou sentado aqui. Você não fala um pingo de inglês. E eu chego para você e falo, come here, please. Você vai falar, esse cara falou o quê? O que esse cara disse? Você vai continuar sentado lá, só que você não percebeu que eu te chamei. Vem aqui, por favor.
Mas por você não ter entendido o que aconteceu, você não veio. Então, assim é na língua dos céus. Quando você ora, quando você determina alguma coisa, quando você fala alguma coisa para que aquilo aconteça, só vai acontecer se você falar na linguagem da fé, que é a linguagem que o universo entende, criado por Deus. Não sei se você está compreendendo o que eu estou dizendo. Eu chamei a pessoa, mas ela, por não entender, continua lá. Então, quantas pessoas ela fala no modo natural? O modo natural é o modo comum, e que só vai entender quem é comum. Você quer ver uma coisa? Olha o que a Bíblia fala. Quem é carne entende as coisas da carne. Quem é espírito entende as coisas do espírito. O que isso significa? Hã? O que isto significa? Que quem é carne fala na língua da carne, e é a língua que nós falamos, que todo mundo aqui entende. Mas para o espírito entender, você tem que falar na língua dele. Senão, você não vai entender. E quando ele falar com você, você também, na linguagem dele, que é a linguagem da fé, você também não vai entender. Que tem pessoas que quando Deus ele fala para ela tomar uma atitude, fazer alguma coisa pela fé, ela não entende, além de não entender, ela não faz, e tem pessoas que ficam às vezes chateadas, revoltadas, eu vou fazer isso nada, isso é um absurdo. Por exemplo, quando Deus ele vira para Abraão e fala, Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, leva ele ao Monte Moriá e sacrifica esse garoto para mim, Deus ali falava na linguagem da fé. E só quem estava na fé é que ia entender. Você pode ver que Abraão não foi falar com Sara, porque a Sara não ia entender, ela estava na outra língua, ela não ia compreender. E quando a pessoa ela não compreende a linguagem da fé, você sabe o que acontece? Ela critica, ela murmura, ela reclama, ela se revolta, ela diz, isso é um absurdo, não é como é que... Porque ela não entendeu. Porque carne entende as coisas da carne, espírito entende as coisas do espírito. Então, às vezes, a vida de uma pessoa, ela não avança e ela não vê o poder de Deus, ela não vê o agir de Deus, ela não vê a manifestação de Deus. Por quê? Porque ela não entende nada. Ela não compreende nada que se fala espiritualmente, que se fala pela fé. Quem já viu pessoas que ela diz assim, dentro da tua casa, você fala às vezes alguma coisa de Deus e ela diz assim, mas eu não entendo isso, eu não consigo compreender essas coisas de vocês da igreja? Quem já viu isso aí? Isso é um absurdo, sinceramente. Quem já ouviu isso aí dentro de casa, ou no trabalho, em algum lugar? A pessoa falando isso para você. Eu não entendo essas coisas que vocês ficam falando, esse negócio de propósito, isso ou aquilo, ou sei lá o quê. A pessoa ela não consegue compreender. É uma língua estranha para ela, para ele. Agora, fala de novela, fala de fofoca, fala de disse-me-disse, fala de coisas assim, naturais do mundo dos homens, ela entende tudo, te dá aula. Entende o que eu estou falando? Então, queridos, a importância de você fazer uma oração que eu vou falar para você hoje pode mudar a tua vida. Todos os dias você for fazer uma oração, você falar assim, Deus, me ensina a falar a tua língua. Não é língua estranha não, entenda. Senão daqui a pouco você vai ficar... Igual um monte de gente fica por aí. Nada a ver, nada a ver, nada a ver.
Línguas estranhas, elas existem, mas a Bíblia diz, edifica a si mesmo, a si mesmo. Compreende? Eu estou falando você ter a revelação de aprender a falar a linguagem da fé. Falar pela fé. Aí, tudo no mundo espiritual vai compreender. E uma vez compreendendo, se executa. Compreende? Você lembra da Maria, quando ela quis que o vinho se transformasse, ou perdão, que a água se transformasse em vinho? Você lembra? Você lembra? O que ela disse para os homens? Ó, vocês querem ver o milagre aqui? Queremos. Fazei tudo que ele vos, disser. Porque quando ele falar, ele vai falar na língua dos céus. Ele vai falar na língua da fé. E se vocês entenderem e fizerem o que ele falar, vai ter transformação. Vai ter milagre. Você está entendendo? Então, ore a Deus. Fale com ele dizendo, Senhor, me ensina a falar na tua língua, na língua da fé. Falar pela fé. Entendeu? Quando você conseguir isso, as tuas palavras serão muito poderosas. Uma vez, uma senhora perguntou para mim, bispo, por que tudo que o senhor fala acontece? O que eu entendo hoje? Que nós procuramos falar não por nós ou de nós, mas nós procuramos falar por Deus e com a língua que Deus nos ensinou, a língua da fé. Aí, quando a gente fala pela linguagem da fé, o câncer entende e ele vai embora. A diabetes entende, vai embora. A cegueira entende, vai embora. A miopia entende, vai embora. A miséria entende, vai embora. Os problemas, eles entendem nessa esfera espiritual. Os demônios entendem. Boa noite, bispo mais amado do universo. É a Luzia. Obrigado, Luzia. Que Deus te abençoe, tá? Esse carinho de vocês me abençoa muito, sabia? Então, eu espero que esta palavra, ela te ajude. Eu pretendo falar mais desse assunto. Aliás, o que você acha de eu fazer um estudo bíblico e colocar na Bíblia, aqui ó, no QR Code, da Bíblia da mulher e da Bíblia Deus proverá? O que você acha? Toda vez que você for ler, você vai colocar aqui e eu vou falar desse assunto em vários temas para a gente estudar a palavra. O que você acha? Hein? Você vai botar o teu celular, vai escanear e eu vou estar com a Bíblia falando deste assunto mais vezes e a gente vai falando de outros temas aqui dentro. Não vai ser legal? Então, eu vou fazer isso. Hoje mesmo, eu já vou gravar o primeiro tema sobre o poder da palavra e vou colocar aqui.
Você comprando a sua Bíblia, ou seja, adquirindo a sua Bíblia da mulher, ou Bíblia Deus Proverá, você vai poder ler, e não só poder ler, você também vai poder estudar comigo. E vai ser muito legal. Então, a partir de hoje eu começo a gravar aqui os estudos na Bíblia Deus Proverá, falando sobre o poder das palavras. Você que não tem a sua, está esperando o quê? Quando acabar aqui, corre lá no Mercado Livre, tá? E já pede a sua. Opa, deixa eu botar assim, vamos ver se fica em pé. Corre, né? E já pega a sua, já pede a sua. Compra lá agora. Dependendo da localidade, 2, 3 dias, 4, tá chegando. Opa, tá viva? Tá viva mesmo, a palavra de Deus é viva. Tá bom? E aí você vai poder estudar com a gente aí, vai ser muito legal, meio, né, de a gente absorver aí os estudos da palavra. Então, espero que o que falamos hoje tenha abençoado você e tenha aberto o seu entendimento. Quando você for orar, fala, Deus, me ensina, assim como as línguas, né, de outros países nós temos que aprender, nós também temos que aprender a língua do céu, a língua da fé, a linguagem da fé. Tudo começa por aqui. Quando você fala, Deus vai começando a operar. Fechado? Te abençoo. Medita nisso. Se tu não entendeu bem, a Adelina falou, corre, porque eu já tenho a minha. Legal, né? Legal. E aqui no bracelete, eu vou mandar só palavras de fé. Ali eu faço o estudo do poder da palavra e aqui eu mando palavras de fé para levantar a sua fé, tá? O seu astral. Vai ser muito legal. Ó, a Zênia falou assim, peraí. A Zênia disse assim, bispo me abençoou muito, obrigado pelas suas palavras. Zênia, não é minha não, Zênia, é de Deus. Maria Salete, bispo, sou Maria Salete, moro em Santa Catarina, aqui não tenho DP, é aqui em São Miguel do Oeste, mas tem a palavra de Deus. Se você tiver uma Bíblia dessa, vai ter o DP, que vai ser o bispo pregando ali, mandando a bênção. Se você tiver o bracelete, você vai ter o DP, né? Muito bacana isso aqui, ó. Gente do Brasil inteiro. Boa noite, Bispo Luciano. Sou de alguma coisa Pires, Piauí. Olha aí, ó. Que legal. O Brasil todo nessa fé com a gente. Santa Catarina, Piauí, São Paulo. Amém. É o Francisco Carlos de Carvalho. Até no Piauí a Bíblia chega. Chega, não vai chegar por quê? O bracelete chega, tá? Será maravilhoso. Então, a partir de hoje eu começo a gravar os estudos sobre o poder da palavra e vai estar lá disponível na Bíblia, Deus Proverá, compra a sua já, R$69. Gente, R$69 não é nem o... Como é que é o nome? O lanche do McDonald's. Tem McDonald's aí na sua cidade? Tem. Nem o lanche do McDonald's é. Eu vou te contar. É verdade, hoje tu vai comprar um lanche do McDonald's, só o sanduíche é o olho da cara. Aí vem a batata, tal do combo que eles falam, Jesus Cristo. Aí come, paga isso tudo para daqui a pouco tá com fome de novo. E essa palavra aqui, não, essa você se alimenta e ela vai saciando a tua fome, te abençoando, te fortalecendo. Amém? Tá bom? Eu quero orar agora com todos vocês. E Deus, ele vai abençoar esta oração. Mas eu queria fazer uma coisa, gente, que Deus botou no meu coração, mas vai te abençoar, Pai, muito. Eu quero que você pegue duas coisas aí. Eu acho que está ao teu alcance. Não sei, vou ver agora. Você consegue pegar água aí? Água, assim, ó. Igual a minha. Consegue um copo com água? Pega aí, por favor.
Coloca aí do seu lado. O meu tá aqui, ó. Vou deixar bem aqui, você vai conseguir ver. Essa ponta aqui, tá vendo? Tá ali, ó. Pega um copo com água aí. Pegou? Luiz Carlos, bispo, eu queria ter uma fé igual à sua. Você pode ter uma fé, Luiz Carlos, maior do que a minha, se você quiser, tá? Ou pega uma água aí. Sou moradora de Queimados, no Rio de Janeiro, receitas da vovó Néia. Ô, vovó Néia, você sabe que eu sou carioca e vira e mexe eu vou no Rio. Quando eu for no Rio, vovó Néia, eu quero ir te visitar, porque eu quero comer alguma coisa das receitas da vovó Néia. Deve ser poderoso, hein? Rapaz, Natália Félix, estava com saudade, Natália. Cadê você, dona? Como é que tá o Rio Grande do Sul? Né? Bispo, Deus proverá na minha vida para mim bater a meta. Deus proverá, Natália. Arrebentar. Vovó Néia. Já pegou a água? Já? Já? Muito bem. Agora eu vou pedir para você pegar outra coisa. Pega o teu cartão do banco. Aquele que tem o número que cai o dinheiro na tua conta, onde você guarda lá os teus milhões. Tá? Pega aí. Água e cartão. Vai na direção. Estou falando na linguagem da fé. Tu vai ver. Pega aí. Água e cartão. Pega o cartão aí. Cartão do banco, onde você recebe teu dinheiro, paga suas contas, cai ali. É isso aí. Estou falando a linguagem da fé. Água e cartão. Pega aí. Pegou? Aldelice Maciel falou, já. Tá bom. Todos já estão com a água e com o cartão? A Rita falou, já. Já estou com a minha água e o cartão. Francisco disse, já. Vai lá, tô dando tempo para você ir buscar. Ranúzia Santos, já peguei a água e o cartão dos milhões. Ai, ai. A dona Ranúzia é uma benção, gente. Frederico N. Góes, Pedro, já, tá todo mundo já. Já estou com a minha água, a construtora Oliveira, Verinha. Vai lá, Verinha, pega lá. Água e cartão, os dois. Você vai ver o que Deus vai fazer. Tu vai ver o que Deus vai fazer. Ixi. Ixi. Não sabe a direção que Deus me deu aqui. Meu Deus do céu. Já pegou? Na verdade, eu vou te aconselhar a ter 2 copos de água. Você vai entender por quê. Pega esse aí, põe assim. Põe aí em cima. Água. Quando a gente fala na linguagem da fé, na visão da fé, foi o que eu te disse. Quem é carne só entende as coisas da carne, não vai entender. Quem é espírito vai entender as coisas do espírito, ou seja, vai entender a linguagem da fé. Então não adianta você falar isso para quem é carnal, que a pessoa não vai entender. Não vai entender, não vai, mas não vai mesmo. Eu não acredito, isso é um absurdo, como é que pode? Tarará, bispo, vem pro Ceará, bispo. Eu tô indo pro Ceará, vou pro Ceará. Aldelice, eu vou dar uma praça aí no Ceará. Aí em Fortaleza, é Fortaleza que você tá? Conectados pela fé, Deus abençoe o senhor, bispo. Tá? Presta atenção no que eu vou agora passar para você. Cartão e água tá aí? Tá bom. Você vai se atentar ao que eu vou falar agora.
Talvez você nunca fez isso na vida. Aliás, eu nunca fiz, porque Deus me deu isso hoje. A Bíblia fala assim. A menina falou assim para a esposa de um homem chamado Naamã: quem dera o meu senhor estivesse em Israel, porque lá tem um profeta que, se ele falar, o meu senhor será curado. E aí a mulher dele falou para o marido. O marido corre para Israel e vai lá falar com o profeta. Escuta. Vai lá falar com o profeta. E quando ele chega lá, a direção de Deus para o profeta passar para o homem foi essa. Vai lá nas águas, vai lá nas águas do Rio Jordão, nas águas. E lá, tu quer ficar curado, quer um milagre, você vai dar 7 mergulhos. Presta atenção. Nessas águas. A nossa irmã está dizendo ali, peguei. Quem está no espírito vai pegar já. Tá? A Valdiene, Valdiene falou, já peguei. A Dirce falou, sim, já peguei. Ah, não, já peguei a água. Pensei que era pegar o espírito. Não sei. E aí o homem falou assim, primeiro ele não entendeu a linguagem da fé. E ele falou, não vou fazer. Lá na minha terra tem rios melhores. Não vou fazer. Bispo Carlos falou, meu Deus. Não vou fazer, ele não entendeu a linguagem. Mas aí traduziram para ele. Os homens que estavam com ele disse assim, meu senhor, eu entendi. O senhor não entendeu, mas eu entendi. Vai lá e dá os mergulhos que esse homem mandou. Se ele mandasse o senhor fazer outra coisa, o senhor não faria, em outras palavras. Se ele dissesse em outra língua, na língua que o senhor entende, o senhor não ia fazer o que ele ia mandar? Mas ele falou numa língua de milagres, ele falou numa língua de poder, ele falou numa língua onde Deus opera. Porque se ele falar na tua língua, tu entende, mas Deus não entende. Mas se ele falar na língua dos céus, Deus vai entender, e quando tu mergulhar, tu vai ficar curado, meu irmão. Traduziram para ele. E quando ele recebe a tradução e ele entende, ele, então eu vou mergulhar. E aí ele foi lá e deu 7 mergulhos. 1, 2, do jeitinho que o homem de Deus falou. Sabe o que aconteceu? No 7º mergulho, o homem ficou curado. O milagre aconteceu. A palavra foi dada. Dá os 7 mergulhos e você ficará curado. Ele precisava entender para crer a linguagem. E uma vez crendo, fazendo o que o homem de Deus mandou, o
milagre acontecer. Conclusão? O que Deus me dirigiu? Eu nunca fiz isso na minha vida. Parece uma loucura. Mas não tem nada de loucura aqui não. Para o mundo da fé isso é mais do que normal. É loucura para os que não entendem. Tu vai pegar o teu cartão e vai fazer um propósito comigo. Presta atenção. Durante 7 dias, começando a partir de hoje, você vai pegar um copo com água, vai pegar o teu cartão do banco, que você quer que Deus prospere, que o milagre aconteça naquela conta, na tua conta, no teu dinheiro, na tua fonte de renda. E você vai mergulhar esse cartão 7 vezes, uma vez a cada dia de oração conosco. Primeiro eu vou apresentar as águas. Você vai mergulhar ele e vai tirar. Não é deixar ele aí dentro, não. Mergulha e tira. Depois também não vai beber essa água, não. Por isso que eu falei que você tem que ter 2 águas. Uma é que você pode beber. E essa aqui é que depois você joga lá fora. Seu cartão ele é de plástico, né? Então não tem problema, não vai estragar. Aí você diz assim, eu não entendo como é que para que mergulhar o cartão? Ué, os discípulos também não entenderam quando Jesus falou com a figueira. Como é que fala com figueira? Como é que fala com árvore? Porque no cartão tem teu nome e o número da tua conta, meu irmão. Tu vai mergulhar uma vez hoje. Amanhã, às 8 da noite, segunda. Até 7 vezes. Só que antes das 7 eu já vejo um milagre acontecendo. Você já dizendo assim, bispo, saiu a causa na justiça. O advogado ligou. Bispo, Deus aumentou meu salário. Bispo, consegui dobrar minhas vendas. Bispo, olha, a porta abriu. Bispo, caiu um dinheiro na minha conta que eu não sabia de onde veio, como é que foi. Bispo, você vai ver. Você vai ver. E você vai fazer um propósito. Você vai fazer uma oferta de R$70. Todo mundo. Hoje. Agora. Você está compreendendo? Agora. Você vai fazer uma oferta de R$70. De R$70, representando os 7 dias. Todos que têm essa fé, você vai pegar esse cartão, faz o Pix, você vai fazer pix2@udp.org.br. Crê nisso ou não? Hã? Crê ou não crê? Vai ver. Então pegue a água agora. Deus poderoso. Até então, as águas do Jordão eram águas apenas. Mas quando o profeta fala na sua língua, a língua dos céus, a língua da fé, aquelas águas se transformam em águas milagrosas, a ponto de um homem leproso se banhar e ficar curado. Meu Deus, a partir de agora, essas águas que estão nesses copos, nessas garrafas, nessas vasilhas, se transformam em águas milagrosas. E a cada mergulho que for dado, com este cartão que revela a conta desta pessoa, o nome desta pessoa, e esse voto cumprido, ou seja, fiel, porque a fidelidade se mostrava nos 7 mergulhos, e não em 1, em 2 ou em 3.
Tanto é que ele depois oferece ofertas para o profeta. Então, Pai, eu declaro na linguagem dos céus da fé, essas águas que estão nas mãos dessa pessoa serem águas milagrosas, tanto de um copo quanto do outro, tanto que vai beber, quanto os que vão, meu Deus, mergulhar os cartões. E Deus proverá para os que crerem e confiar. Diga amém. Então agora você vai pegar, primeiro você vai fazer a sua oferta. Bispo, eu vou só esperar acabar a live e vou fazer. Porque tu vai abençoar a obra e esta fé da obra vai te abençoar. Todos farão uma oferta de R$70, ou você vai pegar o seu dízimo hoje mesmo e já vai devolver. pix2@udp.org.br. Eu vou pegar os nomes de todos vocês, vou colocar dentro da minha água, eu vou mergulhar. Quando acabar, eu vou esperar até meia-noite, vou pegar todos os nomes que virão nos comprovantes e eu vou mergulhar nessas águas, o seu nome também. Depois tu me conta. Depois tu me conta. pix2@udp.org.br. Amém? Então, mergulhe o seu cartão e tire e diga assim, ó. Mergulhe, pode mergulhar. Mergulhe e diga: Deus proverá. Eu tomo posse. Vou contar o meu milagre. Enxuga ele direitinho aí. Guarda amanhã o segundo mergulho. Fechado? Determinado? Se hoje mesmo já não tiver milagre, ou então até amanhã, Deus não vai deixar a palavra nem o propósito cair no chão. Então, a chave Pix é Pix2. Pix, você escreve mesmo, Pix, P-I-X, 2, o número 2, @udp.org.br. Amém? @udp.org.br. Tu vai ver se Deus não vai te honrar. Agora é a tua fé. Mergulhou? Primeiro mergulho. Se amanhã já não tem milagre para contar, estende a tua mão junto com a minha. Só recebe. Consagra essa água para beber. E quem beber receba a bênção da cura, da libertação, do milagre. Seja fortalecido no poder desta palavra. Diga a Deus: me ensina a falar a tua língua, a língua da fé, a língua do reino dos céus. Amém. Graças a Deus. Toma posse e se prepara. Porque assim como Naamã, você também vai dar o seu testemunho. Começa hoje o propósito. De tudo que entrar nas tuas mãos nesses 7 dias, tu vai tirar o dízimo e vai devolver. Amém? E vai devolver. E uma oferta de R$70 você vai fazer representando os 7 dias. Hoje, meia-noite, eu vou pegar os nomes que virão nos comprovantes e já vou mergulhar e vou usar a minha fé. E Deus proverá. Ó, beijo, que essa palavra tenha te abençoado. Fique com Deus.